Olá, eu sou Adriano Sambugaro e estou aqui de novo com o Gustavo Carrer num episódio especial super prático. Aquele link que a gente vai encaminhar para o amigo que está em dúvida sobre alugar ou comprar equipamentos. Convidamos o empreendedor Evandro Barros, que é especialista em DaaS, Device as a Service, para esclarecer todas as dúvidas. Evandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E aí, Adriano, tudo bem, Carrer? Olha, é um prazer, né, estar aqui batendo esse papo com vocês. O Carrer é um cara que eu conheço aí há muitos anos, um dos maiores especialistas aí em varejo do Brasil, pessoa que eu tenho uma enorme admiração. Já tive a oportunidade de também estar com o Adriano. É muito bom estar com vocês hoje aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal, Evandro. Ô, Evandro, eu queria começar com a primeira preocupação de todos os gestores que estão planejando investimento em equipamento, particularmente naqueles com conteúdo mais tecnológico. Né? Em que fatores eu devo basear a minha decisão para não cair numa cilada, vai? Enfim, quais são as vantagens e desvantagens de comprar ou alugar um equipamento para minha empresa? De fato, é um dilema aí, né, que muitos decisores, empreendedores enfrentam no dia a dia. Olha, vamos lá, né, são 2 perguntas aí. A primeira, né, para não cair numa cilada, faça contas, né, não tem jeito, você precisa avaliar os custos indiretos quando você faz a compra, né. Então você precisa verificar os custos e as ineficiências quando você fica sem o seu aparelho na sua operação, independente do tipo de produto que você está usando, né? Você comentou sobre equipamentos tecnológicos, mas seja um computador, um freezer, um sistema de monitoramento, quando você faz a aquisição, você evidentemente tem a garantia do fabricante, mas você precisa verificar o SLA do fabricante, ele vai atender a minha necessidade? SLA é tempo de atendimento, né? Em quanto tempo o prestador de serviço ou o fabricante vai atender você a partir do chamado. Então, isso é um item muito importante quando você vai comprar ou quando você vai alugar qualquer item. Em quanto tempo esse cara vai estar lá no seu estabelecimento para resolver o problema. E sobre vantagens e desvantagens, né, que aí seria a segunda pergunta que você fez, Adriano, eu sempre gosto de responder com uma pergunta, né? E qual é essa pergunta? O que que você prefere ser, usuário ou proprietário de alguma coisa? E eu trago o exemplo de um carro. As diferenças entre você ser proprietário e usuário, né? Quando você é o proprietário, você vai ter que arcar com os tributos que incidem sobre aquele veículo, né? Então, o IPVA, você vai ter que pagar o seguro, você vai ter que correr atrás de manutenção. Se esse carro quebra, você fica sem, você tem que ir atrás do mecânico, você arca com a desvalorização, né, que um carro sofre inevitavelmente. E quando você é usuário, você tem apenas o benefício que aquele bem ou aquele produto te entrega. Então acho que essa é uma boa reflexão inicial, para o empreendedor, para o decisor fazer quando ele vai avaliar vantagens ou desvantagens entre comprar e alugar. Fazendo um paralelo, como se eu tivesse alugado esse carro, deu problema, eu iria na agência, enfim, no local onde a locadora, e eles me dariam outro carro. Basicamente, até consertar o outro seria por responsabilidade deles? Me explica como que seria o caso aí. Quando as coisas não saem conforme o esperado, como é que esse cara vai resolver os meus problemas? E aí, vamos pensar em numa operação de varejo, a gente até falou de um freezer aqui, né, pensando um supermercadista. O cara comprou lá o freezer, deu algum tipo de problema, em quanto tempo ele vai ter o reparo daquilo? Porque isso pode custar a operação dele, os produtos que ele tem armazenado ali, ele perder mercadoria, perder venda, então o quanto isso impacta na operação dele. Então, independente de comprar ou alugar, ele precisa verificar o quão rápido é o fabricante para prestar serviço sobre a garantia que ele oferece e, no caso da locadora, o qual, quais são os serviços incluídos e qual é a velocidade para que eles sejam executados.
Legal, Evandro. Falando, aproveitando falar de números, né? Como que a gente consegue, como que o empresário, nossa audiência, consegue avaliar de forma objetiva, né, os valores de uma locação, que a gente costuma chamar de OPEX, né, e da aquisição de um equipamentos que a gente fala de CAPEX. E assim, dentro da sua resposta, eu queria que você me explicasse uma questão importante que sempre vem à tona, quando há essas questões, são as questões tributárias, né? Comparando esses dois modelos para a empresa que está num regime do simples e uma empresa, por exemplo, que já está no lucro real. E aí, só completando, acho que tem muitos clientes ou pessoas que a gente conversa, enfim, que grande parte da decisão está na questão contábil mesmo, né? Da dúvida financeira, né? Ah, tá bom, tem todas essas questões relacionadas ao serviço que você comentou, enfim, mas tem uma análise financeira por detrás aí que é muito importante. Ah, o cara prefere ativar o produto, né? Não, ele prefere pôr com uma despesa, como é que isso entra no balanço, enfim, né? Acho que isso é uma coisa que pesa muito na decisão. Primeiro passo, né, e até retomando um pouco das perguntas da pergunta anterior, a resposta é mais ou menos na mesma linha. O cara precisa fazer conta, né? E aí, atendendo à solicitação do Gustavo, objetivamente, na minha visão, o que que esse cara precisa avaliar, né? Quais são os itens ali que ele tem que pôr na ponta do lápis, independente de ser um computador, um freezer, um sistema de segurança que o cara tem na loja dele. Quando ele compra, né, o quanto que ele vai gastar com o pessoal interno para as pessoas cuidarem disso. Seja lá um técnico de manutenção, seja, bom, alguém do time vai ter que cuidar daquilo, né? Então, sei lá, comprou uns computadores lá para a empresa. Você vai ter que ter alguém ali de TI para ajudar o usuário que às vezes quebrou uma tela ou que tem alguma dificuldade na utilização daquele equipamento, né? Então, isso você precisa colocar na conta. O quanto você vai gastar para fazer instalação, adaptação, para você fazer a manutenção desses equipamentos no pós-garantia, o quanto custa uma garantia estendida do fabricante, isso você também necessariamente precisa colocar na conta. E qual o custo do dinheiro, né? Então, se você tem caixa para comprar lá, sei lá, 300 mil em equipamentos, se você buscar aí, e ainda mais considerando uma Selic alta, se você buscar aí uma aplicação, o quanto isso rende para você dentro de 2, 3, 4 anos, aí dependendo do tempo de vida desse equipamento, né? Qual o rendimento financeiro que ele traz? E, ou pior, né? Se a empresa quer preservar caixa, pensando em tempos de incertezas, né? O cara quer preservar caixa, ou então ele não tem dinheiro, ele vai buscar um financiamento, o quanto ele vai pagar de juros para fazer a aquisição desse equipamento. Isso também é um item que ele tem que colocar na conta. É a história do custo de oportunidade, né? Exato, o custo de oportunidade, o custo do dinheiro. E o quanto ele perde com a desvalorização daquele equipamento. Se você pensar, por exemplo, em equipamentos de informática, né, um computador, ele tem uma desvalorização assim muito rápida, né? Porque você pega o fabricante, a cada 6 meses, estourando um ano, ele lança um novo processador, uma nova versão, e aí aquele equipamento que você pagou 4, 5 mil reais, em um ano ele já não vale um terço daquilo que você pagou. Agora, falando da questão tributária, né, especialmente para as empresas que estão no lucro real. Da mesma maneira que a pessoa física privilegia, né, despesas com educação e saúde, a pessoa jurídica no lucro real deveria privilegiar despesas com locação. Por quê? Porque a Receita Federal elege despesas com locação para empresas que estejam no lucro real. Essas despesas elas podem abater o imposto de renda devido. Então, esse abatimento ele pode ser de até 34%. É uma grande dedução. Eles podem também tomar crédito de PIS/COFINS de 9,25.
Se você fizer uma conta ali, né, levando em consideração esses 5 itens básicos que a gente colocou aqui, e a dedução que você pode fazer do imposto de renda e do crédito de PIS/COFINS, dependendo do equipamento, você pode ter uma economia de em torno aí uns 40%. Então é uma redução bastante significativa. Fazendo um comparativo, pô, mas tá bom, se eu ativar esse produto também, eu deprecio ele, enfim, né? E aí no final não tem muita vantagem em si. Tem ou não tem no final? Olha, vamos lá, né, a depreciação ela, né, uma depreciação sobre bens, né, que estão envolvidos numa operação, ela é contabilizada como uma forma de custo, né, então ela afeta ali o lucro líquido da empresa. O problema é como que a receita permite você fazer isso. Por exemplo, quando você fala de um equipamento eletrônico, a Receita Federal ela permite você lançar essa depreciação, que seria uma espécie de um custo, né, o quanto aquele equipamento está depreciando, ao longo de 60 meses. É um prazo muito longo. Então, se você pega ali um computador, que você pega 5.000, divide em 60, 60 vezes, vamos dizer assim, o impacto mensal que você tem é muito pequeno. Ao passo que na locação, a despesa que você, né, desembolsa ali no mês, você pode lançar ela inteira. Então você consegue uma redução aí, né, na sua base do imposto muito mais, muito maior, né. O impacto na conta ali na última linha é muito maior quando você vai para a locação. Você tem que avaliar o custo do produto, não só o valor da compra. Ah, estou pagando aqui 10 bananas pelos produto, mas qual é ao longo do tempo, qual é o custo que esse produto pode me ter, efetivo, né? E isso é muito, até para você fazer comparativo de produtos, né? De soluções, entendeu? Ah, tá bom. Ah, esse produto aqui aparentemente é mais barato do que esse produto aqui. Tá bom, mas ao longo do tempo, quais são as diferenças que tem entre eles aí que vai me trazer esse custo total de aquisição, né? São os custos que geralmente o pessoal não vê, né, são custos indiretos, mas que fatalmente você os terão. É importante você ter essa conversa com a área fiscal, isso para nossa audiência, né, com o seu contábil, para você verificar quais são as possibilidades para você trazer mais eficiência para o seu negócio. E antes de tomar qualquer decisão, fazer um estudo mais detalhado, envolvendo contador, advogado tributário, enfim. E depois que você aprende a fazer essa conta, ela fica fácil, né. Depois que você compreende a conta, na verdade, aí você fica fácil, num Excel ali você resolve isso. Evandro, na sua opinião, o hardware as a service, né, ou device as a service, ele tem sido adotado mais nas empresas nos últimos anos? E aí, se a gente olhar especificamente o varejo, né, que é o segmento da nossa audiência, quais são as principais razões que fazem as empresas ainda terem preferência pela aquisição de equipamentos, cara? Olha, tem alguns estudos que comprovam a migração, né, das empresas para esse novo modelo de aquisição de produtos em geral, né, hardware, computadores, sistemas de monitoramento, equipamentos para supermercado, para varejo. O IDC, né, que é o International Data Corporation, é um instituto de pesquisa bastante conhecido. Eles fizeram uma pesquisa aqui no Brasil, aí especificamente falando de hardware, né, de equipamentos de tecnologia, em 2020, e eles constataram algumas coisas assim bastante interessantes. Uma dessas conclusões desse estudo mostrava que em 2019 apenas 10% das companhias brasileiras faziam aquisição de hardware como serviço, ao passo que nos Estados Unidos, em 2019, esse número era de 80%. Olha a grande diferença. E aí eles fizeram uma projeção que em dezembro aqui, né, de 2023, esse número sairia ali dos 10% em 2019 para 40% no Brasil. É um crescimento bastante expressivo, mas mostra também o mercado que ainda existe para
Device as a Service, né? A gente não, esse estudo fala de hardware, né, de equipamentos de tecnologia, mas hoje essa tendência ela é mundial, né? Já se fala no conceito de Life as a Service, ou seja, a vida como serviço. E no final das contas a gente já percebe isso, né? Então, eh, a Netflix, por exemplo, né, é uma maneira diferente de você contratar conteúdo de entretenimento. Antes você ia lá na locadora, pegava a fita tal, e hoje você faz uma assinatura, tem acesso ilimitado. O Uber também não deixa de ser, né, o acesso a um veículo como serviço, você utiliza ali quando você quer e o proprietário lá que se vire com aquilo, né, com a manutenção, enfim. Hoje a gente já experimenta isso, mas muitas vezes a gente não faz essa correlação. Com relação ao varejo, o varejo ele tem passado aí por muitas transformações, né? Eu estou falando aqui com os papas do varejo, mas a gente, né, vocês sabem bem que esse é um mercado tradicional, diria, tradicional na maneira de fazer gestão, né? Embora ele venha passando por transformações profundas aí nos últimos anos. Pô, Evandro, super obrigado aí pela sua participação no PDV, foi bem legal. Eu acho que esse é um tema que está sempre aí no radar de todo mundo e acho que foi importante aí a gente ter aí a sua participação esclarecendo, tirando algumas dúvidas aí. Obrigado. Olha, eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês, né? Dois grandes amigos. Fico à disposição, foi muito legal bater o papo com vocês e espero ter colaborado aí de alguma maneira com a nossa audiência. Grande abraço para vocês. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!